Gente, nesse vídeo 64, vamos dar sequência então no estudo, né, daquele termo de Maxwell na lei de Ampère, né, e que permite a gente agora enunciar a lei de Ampère-Maxwell. Né? A gente viu que aquele termo foi necessário, primeiro, para garantir a simetria das equações de Maxwell, né, são aquelas 4 equações do eletromagnetismo, e também para resolver uma inconsistência entre a lei de Ampère original e os experimentos, né? Se você aplica a lei de Ampère original para uma região onde você tem campo magnético produzido pela corrente de deslocamento, ao invés de uma corrente elétrica, né? A lei de Ampère original te levava a uma inconsistência. Qual que era aquela inconsistência? A lei de Ampère original afirmava para a gente que o campo magnético no interior de duas placas, né? No interior do espaço entre duas placas de um capacitor plano, por exemplo, a lei de Ampère dizia para a gente que o campo magnético ali dentro é zero, quando na verdade ele não é zero. Né? Isso a gente demonstrou. E aí a lei de Ampère-Maxwell, né? Ou seja, a lei de Ampère modificada pelo termo de Maxwell, permite a gente resolver aquela inconsistência. Tá? Então ele adicionou um termo μ0 ε0 de fluxo elétrico dt, ou seja, taxa de variação de fluxo elétrico numa certa região do espaço, produzindo linhas de campo magnético. Então, não só cargas elétricas em movimento, mas fluxo elétrico variável também produz linhas induzidas, né, de campo magnético, que é o que acontece no interior do espaço ali, entre as placas de um capacitor. Tá legal? Então, vamos só fazer uma aplicação, né, só um exemplo, aplicando o conceito de corrente de deslocamento nesse experimento que a gente estava discutindo. Então, vamos voltar aqui. Né? Você tem esse fio muito longo, que está sendo percorrido por uma corrente elétrica I, corrente convencional. Aí você tem lá um capacitor plano de placas paralelas, tá? Essas duas placas, né, do capacitor são placas circulares de raio R, tá? E aí eu vou pegar aqui uma amperiana grandona, que está totalmente contida aqui no espaço, está localizada no espaço entre as duas placas, onde você só tem campo elétrico, tá? E aí vamos pegar uma amperiana cujo raio R é maior do que o raio dos capacitores, tá? E aí eu quero mostrar o seguinte, que o comportamento do campo magnético nessa amperiana grandona aqui vai ser exatamente o mesmo comportamento do campo magnético aqui e do campo magnético aqui. Aqui fora, o campo magnético é produzido pela movimentação de cargas. Aqui dentro, nessa amperiana, o campo magnético é produzido pela corrente de deslocamento. E vamos ver que o comportamento do campo magnético aqui é idêntico ao campo magnético lá fora. Tá? Então, olha só, eu vou pegar aqui esse desenho e vou trazer para cá. Né? Então, essa amperiana que eu desenhei aqui de vermelho é uma amperiana que eu vou chamar de C. Tá? É uma amperiana C. Ok? Esse capacitor tem placa mais Q e placa menos Q. Né? E aí eu vou trazer então essa amperiana para cá. Ela tem um raio R maior ou igual ao raio das placas, né? Que estão das placas desse capacitor plano, né? E aí a gente vê o seguinte, né? Que nessa região interna aqui da minha amperiana, né? Ou seja, nessa região aqui, eu tenho o fluxo elétrico devido às linhas de campo que estão variando de intensidade, né? Porque esse capacitor ele está sendo eletrizado, né? Então esse campo elétrico aqui ele está aumentando de intensidade, né? Então o campo aqui está ficando mais intenso, tá legal? E aí eu quero saber o seguinte, né? Tem aqui a amperiana, esse raio R aqui é o raio da placa, né? Ou seja, eu tenho campo elétrico apenas nessa região, eu não tenho campo elétrico em toda a amperiana, em toda a região da amperiana, ou em toda a superfície interna da amperiana, eu só tenho fluxo elétrico nessa região correspondente à área das placas. Né? Justamente que esse raio aqui é menor do que o raio da amperiana circular. Né? E aí é o seguinte, eu quero então aplicar a lei de Ampère modificada pelo termo de Maxwell para essa amperiana grandona aqui. Tá? Vamos ver primeiro para onde que está apontando o campo magnético. O campo magnético induzido pela corrente de deslocamento. Tá? Vamos ver aqui, gente, olha só. Primeiro, eu tenho que pegar essa amperiana, para eu aplicar essa equação, o que é essa equação? A integral de B escalar dl é igual a μ0i, esse termo aqui é zero, porque nessa amperiana eu não tenho corrente elétrica fluindo no interior dela, então esse termo aqui é zero.
mas esse termo de Maxwell aqui é diferente de zero, né? Então a integral de B escalar dr é igual a μ0 ε0 d fluxo dt. Essa curva amperiana ela tem que ser positivamente orientada. Como que eu oriento uma curva positivamente? Usando a regrinha da mão direita, tendo como referência o fluxo. Olha só, eu coloco o dedão direito no sentido do fluxo, no caso, no sentido das linhas de campo elétrico, né? Então o dedão no sentido do fluxo elétrico, então o meu dedo curvado aqui, ó, vai me dar a direção dos vetores dl, né? A direção de orientação positiva da minha amperiana, independente da direção do B. Eu ainda vou descobrir qual é a direção do B. Mas os meus vetores dl são dados por essa convenção, né? Posiciono o dedão no sentido do fluxo elétrico e o dedo curvado aqui vai me dar o sentido da integração, né? Vamos ver aqui o seguinte, então o meu caminho de integração é esse aqui. Se os meus vetores campo magnético estiverem apontando nesse sentido também, essa integral vai ser positiva. Se eles estiverem apontando no sentido contrário dos vetores dl, essa integral aqui vai ser negativa. Vamos ver se essa integral aqui vai ser um caso ou outro. O fluxo elétrico está aumentando ou diminuindo, gente? Olha só, esse campo elétrico ele não está ficando mais intenso, esse E de T, que é produzido, né, pelo capacitor, né, esse campo elétrico dentro do capacitor, esse campo está aumentando de intensidade, porque esse capacitor está recebendo carga, ele está sendo eletrizado. Então, se o campo elétrico está aumentando, o fluxo elétrico está aumentando. Se o fluxo está crescendo no tempo, essa derivada aqui, ó, é positiva ou negativa? Essa derivada aqui, ó, ela é positiva. Significa que essa integral aqui, ó, tem que ser positiva. Para essa integral ser positiva, o B escalar dl, os vetores campo magnético, né, vão ter que estar orientados no sentido horário também, né? Porque se eles estivessem orientados no sentido anti-horário, vamos supor, se nesse ponto aqui, ó, eu tivesse um campo magnético apontando para o lado esquerdo, tá? Tivesse um campo magnético assim, ó, né? Se o meu B fosse dessa forma, eu teria B escalar dl negativo, né? Se eu tivesse o B apontando dessa forma aqui, ó, B, eu teria B escalar dl negativo, e assim sucessivamente. Então a minha integral aqui seria negativa, e o lado direito aqui está dando positivo, aí fica inconsistente. Então, para manter a consistência, se esse cara aqui é positivo, esse cara tem que ser positivo. Então, nesse exemplo, os meus vetores campo magnético, eles apontam, o produto escalar do B com dl vai ser positivo em todos os pontos aqui. E isso garante que essa integral seja positiva, né? Nesse caso, pela simetria do problema, o campo magnético vai ser tangente às linhas, vai ser tangente a essa curva amperiana. E de mesma intensidade em todos os pontos, né? Porque justamente isso aqui é uma região circular. Então não faz sentido você falar que o campo magnético aqui tem uma intensidade diferente do campo magnético aqui, pela simetria do problema, né? Então o B aqui, ó, ele vai ser paralelo aos vetores dl e de mesma intensidade em todos os pontos. Então, esse aqui vai ser um B de R, né? E aqui também. E aqui é um B de R, né? Em todos os pontos. Então, pela simetria do problema, nessa situação, o B vai ser tangente à minha curva amperiana, né? E o paralelo aos vetores dl em todos os pontos, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ser capaz, na hora de fazer esse produto escalar, eu vou ser capaz de tirar o B da integral e relacionar esse B com o fluxo elétrico e ver quanto ele vai, né? Então, beleza, já achando o comportamento do campo magnético induzido por esse fluxo elétrico variável, tá? Então, aqui, deixa isso guardado aqui. Vamos calcular agora quanto que vale o lado direito aqui da lei de Ampère modificada pelo termo de Maxwell, né? Quanto que vale o fluxo elétrico nessa região aqui, pessoal? Olha só, eu sei a intensidade do campo. O campo é o campo elétrico de um capacitor de placas paralelas, né? E o fluxo é uniforme, né? Então, o fluxo dentro dessa amperiana grandona, na verdade, é o fluxo
dentro dessa regiãozinha aqui, que é onde eu tenho o campo. Então, o fluxo elétrico vai ser a intensidade do campo, que é constante, né? O campo elétrico é uniforme nessa região aqui, é um capacitor de placas paralelas. Então, o campo é uniforme, campo vezes a área. Que área? A área dessa região onde eu tenho o campo elétrico, que é justamente a área das placas, né? Nessa região aqui de raio R, que é o raio das placas, eu tenho campo elétrico. Então, o fluxo no interior dessa amperiana, na verdade, é o fluxo apenas nessa regiãozinha aqui, que vai ser a intensidade do campo vezes a área das placas. Qual que é a intensidade do campo elétrico? Carga total acumulada nas placas, dividido por ε0A. Que área? É a área das placas, né? Não é a área da amperiana, é a área das placas, né? Então, aqui, jogando aqui, vai ficar, o meu campo é Q de T sobre ε0A, vezes a área, que já estava lá, né? É aquela área ali, é a área das placas, tá? Então, vai cortar essas duas áreas aqui, eu vou ter que o fluxo elétrico no interior dessa amperiana é Q de T sobre ε0. Aquele Q de T é a carga total nas placas do capacitor, tá? Ué, mas o termo de Maxwell ele envolve a derivada, né? D fluxo dt. Então, como é que fica aqui, ó? Derivar esse cara no tempo vai ser 1 sobre ε0, tá aqui, né? Constante. dq dt. Ué, mas dq dt é a corrente que está alimentando aquele capacitor, né? dq dt é a corrente I que está alimentando aquele capacitor plano, né? Então, pronto, como é que fica agora a lei de Ampère, Maxwell, né? Completa agora, né? Como é que fica a expressão dela? Integral de B escalar dl está aqui. Nesse caso, como o campo magnético tem a mesma intensidade e a mesma direção em todos os pontos, eu já vou fazer o seguinte, eu já vou calcular de uma vez quanto que vale essa integral aqui, ó. O B é paralelo ao dl e tem o mesmo módulo, então eu vou tirar da integral, né? Então eu vou ter que a integral de B escalar dl vai ser o seguinte, eu vou tirar o B da integral e vou ficar com a integral de dl. A integral de dl é o que, gente? Integral de dl, eu não estou integrando no perímetro dessa amperiana aqui, ó. Então, a integral de dl é o quê? A integral de dl é o comprimento da amperiana, que é justamente 2π vezes o raio. Qual raio? O raio da amperiana, ok? Então, B vezes 2πr, né? Isso é igual a μ0, está aqui, vezes ε0 d fluxo dt. Ó, ε0 d fluxo dt é igual a corrente, só passa o ε0 para cá multiplicando. Então, ε0 d fluxo dt é igual a corrente. Então, vai dar o lado direito da minha lei de Ampère modificada, vai ser justamente μ0 vezes corrente, né? Então, pronto, ó, olha só, nesse caso, então, o campo magnético que está percorrendo, né, essa amperiana, ou seja, o campo magnético produzido pela corrente de deslocamento, que é o que eu estou analisando, o B vezes 2π é igual a μ0i. Significa que aquele campo magnético, orientado dessa forma aqui, ó, vai ser o quê? μ0 vezes corrente sobre 2πr. Olha aquele resultado ali, gente. O campo que foi induzido, né, o campo que foi criado pela corrente de deslocamento é μ0i sobre 2πr. Se você aplicar a lei de Ampère original para essa amperiana aqui, que está sendo atravessada pela corrente elétrica, e para essa outra amperiana aqui, ó, sendo atravessada pela mesma corrente, se você aplica a lei de Ampère aqui e aqui, vai dar justamente aquele resultado ali, ó. Então, tanto o campo magnético criado pelas cargas em movimento, quanto o campo magnético criado pela corrente de deslocamento, lá no capacitor, o campo magnético tem exatamente o mesmo comportamento. Aqui fora do capacitor ou nessa região aqui, tá? E como é esperado, né? O termo de Maxwell garante isso, né? Que o campo magnético tenha esse mesmo comportamento, né? Então, como eu falei com vocês, eu poderia chegar aqui, ó, poderia simplesmente vir aqui, tampar essa parte do circuito e falar, ó, gente, o campo magnético aqui é igual ao campo aqui, que é igual ao campo aqui. Vocês não saberiam me dizer se essa corrente elétrica aí está atravessando todo o sistema ou se eu tenho
corrente elétrica aqui e corrente de deslocamento aqui, porque o comportamento do campo vai ser o mesmo, né? O termo de Maxwell me garante isso. Tá? Então isso fecha esse exemplo. Né? Esse é o campo magnético para regiões R maiores ou iguais ao raio do capacitor. Tá? Então, para amperianas grandonas, né? Foi o que eu usei para fazer esse cálculo, eu tenho esse comportamento. Né? O campo magnético criado pela corrente de deslocamento em regiões aqui externas ao capacitor, né? Vai ter aquele comportamento idêntico ao campo magnético produzido pela corrente elétrica de fato. Né? Aí depois, na lista de exercícios, a gente vai fazer um outro probleminha parecido com esse, só que eu vou querer o campo magnético lá dentro do capacitor, né? Ou seja, o campo magnético para regiões R menores do que R grande, né? Onde R é o raio das placas do capacitor. Tá legal? Então, assim, nesse exemplo que a gente vai fazer, nesse exercício, né, que a gente vai fazer, o campo magnético vai continuar com a mesma orientação, tá? Vai continuar seguindo dessa forma, mas aí vai ter outra intensidade, ok? Vai ter outro valor, tá legal? A gente vai fazer o cálculo direitinho, tá? Então, beleza, aí fechamos esse exemplo, e isso então a gente encerra toda a parte teórica, né, do nosso curso. Agora a gente tem as 4 equações de Maxwell escritas, né, na forma final delas, né, que é, só repetindo, né, a lei de Gauss da eletricidade, ou do campo elétrico, né, integral de E escalar de área é igual a carga sobre ε0, uma superfície fechada S, a lei de Gauss do magnetismo, que é a integral de B escalar de área, é igual a zero, né? Integral de fluxo, integral fechada, né, de fluxo do campo magnético é sempre zero. A lei de Ampère-Maxwell, que é essa que eu estou trabalhando aqui, né? Integral de B escalar dl é igual a μ0i, que é a lei de Ampère na forma original, mais a correção do Maxwell, né? O termo de correção, que é μ0, ε0, de fluxo elétrico dt. Né? Onde ε0 de φ dt é a corrente de deslocamento e a lei de Faraday. Então aí a gente vê, isso garante a simetria, né, do tratamento do eletromagnetismo. A gente tem equações relacionando os campos com suas fontes, né? Aqui, campo elétrico, a fonte de campo elétrico são cargas, né? São cargas elétricas, e a fonte de campo magnético são, no caso estático, né? No caso onde as coisas não variam no tempo, a fonte de campo magnético são justamente correntes, né? E no caso dinâmico, né, onde eu tenho campo elétrico e campo magnético variando no tempo, o magnetismo pode ser produzido também por fluxo elétrico variável, né? E aqui a relação entre magnetismo e eletricidade, né? Você vê eletricidade produzindo magnetismo, magnetismo produzindo eletricidade, né? Então você tem as equações totalmente simétricas agora. Tá? Então, gente, como eu falei com vocês, né? Isso aqui é o eletromagnetismo. Toda a teoria eletromagnética está contida nessas equações, tá? Nessas 4 equações. Tá? Isso aqui junto com aquela equação da força de Lorentz, né? Que força de Lorentz, né? Ela é Q vezes V VEC B, isso combinado com a força elétrica, né? Isso aqui é a força magnética e a força elétrica que é a carga vezes campo. Então, toda a teoria eletromagnética está resumida nessas equações, são as equações para os campos, né, e as suas respectivas fontes,
e a relação disso com as forças, né? A relação entre os campos e as forças associadas. Tá? Então isso resume todo o eletromagnetismo. Tá? Como eu falei para vocês, né? Eu poderia ter chegado no primeiro dia de aula desse curso, ter escrito essas 4 equações, mais as definições de força magnética, que é a força de Lorentz, né? E força elétrica, e pronto, dava o curso como encerrado, né? Que na verdade é isso. O objetivo aqui da Física 2 é obter as equações de Maxwell na forma integral, né? O que vocês vão fazer na sequência dos estudos aí nos cursos seguintes, aí, né? Nas disciplinas seguintes da engenharia elétrica, é pegar essas equações e escrever na forma diferencial, tá? Então, por exemplo, ao invés de você trabalhar com integrais de fluxo, você vai trabalhar com o conceito de divergência de campo vetorial. Ao invés de você trabalhar com o conceito de integral de linha de um campo vetorial, você vai trabalhar com o conceito de rotacionais de campo vetorial, né? Então, vocês vão trabalhar essas equações na forma diferencial. E isso vai permitir compreender uma série de sistemas interessantes. Por exemplo, vocês vão conseguir calcular potência eletromagnética transmitida por uma antena, por exemplo, uma antena de rádio, né? Você tem lá cargas elétricas aceleradas e oscilando entre os polos de uma antena. Essa oscilação produz ondas eletromagnéticas, né? E você quer saber, a uma certa distância daquela fonte, qual que é a potência daquela onda eletromagnética. Atenuação de ondas eletromagnéticas, por exemplo, vocês conseguem estudar a partir das equações de Maxwell na forma diferencial, né? Então, assim, boa parte da vida de vocês a partir de agora vai ser trabalhar com isso aqui na forma diferencial e aplicar diferentes condições de contorno, né? Resolver essas equações na forma diferencial e obter as propriedades físicas dos sistemas eletromagnéticos, né? Aqui, então, talvez uma das principais consequências aqui das equações de Maxwell é justamente permitir a gente compreender o que é uma onda eletromagnética, o que é a luz, por exemplo, qual é a natureza física da luz, né? A luz, ela é uma perturbação de natureza eletromagnética, né? Então, quando você tem uma fonte emissora de luz, né? Essa luz vai se propagar desde a fonte, né, que são os átomos ali que estão vibrando naquela lâmpada, até o seu receptor, né? Ao longo do caminho você tem campo elétrico variável no tempo e campo magnético variável no tempo. Um campo elétrico variável no tempo produz campo magnético variável no tempo. Só que, por sua vez, um campo magnético variável no tempo produz um campo elétrico variável no tempo. Então, por isso que as ondas eletromagnéticas elas conseguem se propagar no vácuo, porque você tem o que a gente chama de complementaridade entre o campo elétrico e o campo magnético. Campo magnético e campo elétrico, né? Existe uma autossustentação entre os dois, porque a variação de um permite a existência do outro. A variação de um permite a existência do outro, né? A variação de um induz o outro. Então, essa perturbação eletromagnética ela pode se propagar no vácuo, porque essa complementaridade entre os dois campos não depende de um meio físico. Isso pode ocorrer no vácuo, né? Então, é por isso que a luz das estrelas consegue chegar até a gente, né? Justamente essa perturbação eletromagnética consegue se propagar no vácuo, tá? Eu preparei um PowerPoint bem curtinho, tá? Para vocês, ilustrando isso, tá? Resumindo as 4 equações, né? Só retomando o conteúdo de cada uma delas e coloquei umas ilustrações também sobre ondas eletromagnéticas, tá? Que vai ser aí o assunto que vocês vão tratar exaustivamente na sequência do curso, tá ok? Então eu vou indicar esse PowerPoint lá para vocês e isso aqui então encerra o nosso curso. A gente retoma os próximos vídeos com as aulas de exercícios, ok? Então é isso aí.